Olá galera do canal Ciências Cotidianas, hoje eu vou fazer mais um vídeo e o nosso assunto hoje é sobre célula. Vamos começar os conceitos básicos de célula. Célula é a menor unidade viva dentro de um organismo. A célula ela é estrutural e ela é funcional. Por que estrutural? Porque ela tem estruturas, vou falar das organelas e das outras estruturas. Por que ela é funcional? Porque no organismo todinho você tem milhares e milhares e milhares de células. Não tem... Já os seres pluricelular é que possui várias células. O ser humano é um ser vivo que é pluricelular, ele possui várias células. Nós vamos começar com organela. Organela são pequenos órgãos, mergulhados aonde? No citoplasma, que eu já vou falar. O que são estruturas? Estrutura, o que não é uma organela, é uma estrutura. A gente vai ver o que aqui dentro da célula não é uma organela. Vamos começar, fiz um desenho para facilitar. Aqui, esse envoltório é chamado de membrana plasmática. Membrana plasmática ou membrana celular é a mesma coisa. Qual que é a função da membrana plasmática? É fazer a permeabilidade seletiva. O que é isso? É fazer a seleção de substâncias que entram e substâncias que saem. A membrana plasmática, ela é um envoltório lipoproteico. O que é envoltório lipoproteico? É que é feita de lipídios e proteínas, ela é composta disso. Uma coisa, ó, todas as organelas são envoltas por membranas e todas elas são lipoproteicas. Agora vamos mudar. A parte que mais preenche a célula, que é essa aqui, é chamada de citoplasma. O que é a citoplasma? É a parte gelatinosa. A citoplasma ela é gelatinosa. É a parte gelatinosa que preenche o interior da célula. Aqui está localizado o núcleo e as organelas. Aqui no citoplasma tem um líquido gelatinoso, que é esse aqui, que ele se chama citosol. O citosol é o nome do líquido gelatinoso. É aqui no citoplasma que ocorrem as reações químicas das células. E é também aqui no citoplasma que estão concentrados sódio, sais minerais e outras matérias inorgânicas. Agora aqui, vamos falar da primeira organela, que é a mitocôndria. A mitocôndria é essa organela aqui, ó. Ela é uma bolinha, ela tem essas cobrinhas, tipo uma cobrinha dentro dela. Vamos falar da função dela. A função da mitocôndria é fazer a respiração celular. A mitocôndria ela tem duas funções principais, que é a primeira é fazer respiração celular e a outra que é usar a molécula de glicose e transformar essa molécula de glicose em ATP. ATP é a mesma coisa que energia. Resumindo, funciona a mitocôndria. Produzir energia. O que ela produz energia? Molécula de glicose. E o que mais que ela faz? Respiração celular. Agora a próxima organela, que é essa bolinha, que é o lisossomo. A função do lisossomo é fazer a digestão celular, é eliminar substâncias tóxicas, substâncias que vão fazer mal para essa célula. Que caso essa substância pode ser uma bactéria, tenha passado pela membrana plasmática. O lisossomo, ele tem enzimas degradativas que vão fazer a degradação de qualquer matéria que vai ser mal, que vai fazer mal para essa célula. O lisossomo, ele faz dois tipos de digestão celular, que é a heterofagia e a autofagia. Heterofagia é a eliminação de algo que está aqui dentro. Exemplo, o lisossomo ele pode eliminar uma organela que está em excesso. Isso aqui tem muita mitocôndria, a célula não está precisando de muita mitocôndria. O lisossomo ele vai eliminar essas mitocôndrias ou a mitocôndria que está a mais. E a autofagia é a eliminação de algo que vem de fora. Pode ser uma bactéria, por exemplo. Tá. Falamos a função do lisossomo. Agora essa organela aqui, ó, que ela parece... Eu não lembro muito bem o nome dessa planta, que é chamada de centríolo. Qual que é a função do centríolo? A função do centríolo é fazer parte do processo meiótico. O que é o processo meiótico? É o processo de divisão celular, a divisão do citoesqueleto. Essa célula ela tem um citoesqueleto. Cito vem de célula, esqueleto é o esqueleto. Essa célula ela possui forma, por isso que ela é arredondada, porque ela tem uma forma.
O ciclo dela é chamado de citoesqueleto. A função do centríolo é separar a célula do citoesqueleto, fazer o processo meiótico. Agora, continuando. Essa aqui, que é um pouquinho mais achatada, que parece a mitocôndria, só que ela não tem essas cobrinhas dentro, é chamada de peroxissomo. Qual é a função do peroxissomo? A função do peroxissomo é fazer a desintoxicação. Não confunde digestão e desintoxicação. Ele possui uma enzima que se chama catalase. A catalase, ela tem essas propriedades que vão fazer a desintoxicação da célula. Ele pode eliminar tudo que for líquido. O lisossomo for sólido. Prosseguindo. Aqui, que essas cobrinhas perto do núcleo, é chamado de retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. O retículo endoplasmático granuloso, ele tem essas bolinhas que são ribossomos, que eu vou ver daqui a pouco. Qual é a função do retículo endoplasmático rugoso? Como ele tem ribossomos aderidos a uma membrana, ele faz síntese de proteínas. O que é síntese? Síntese em biologia é produção. Ele faz a produção de proteínas, ele transporta proteínas pela célula ou ele manda para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele é essa organela aqui que parece bolsas que eu já vou falar. Voltando aqui, função do retículo plasmático rugoso. Fazer o transporte de proteínas pela célula, porque ele tem ribossomos aderidos à sua membrana. E além dele fazer transporte, ele pode pegar essas proteínas sintetizadas e mandar para o complexo de Golgi, que é outra organela. Agora, um que tem um nome parecido com ele, que só muda o sobrenome, que é esse aqui, ó. Que é o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso, ele não tem nada de aderido nele, nem ribossomo, nem outra estrutura ou organela. Qual é o nome do retículo endoplasmático liso? Já que ele não tem ribossomos, ele faz síntese de lipídios. Ele faz síntese de lipídios, transporta esses lipídios pela célula e ele manda para o complexo de Golgi, que é outra organela. O retículo plasmático rugoso e o liso tem praticamente a mesma função. Agora, essa membrana que envolve o núcleo é chamada de carioteca. A função da carioteca é proteger o núcleo, mais nada. Agora, o núcleo, que é o centro da célula. O núcleo, ele é uma organela porque ele tem função. Tudo que tem função é chamado de organela. Organela é pequeno órgão mergulhado no citoplasma. O núcleo está mergulhado, então ele é organela. Qual é a função do núcleo? A função do núcleo é proteger e guardar o DNA. Já vou falar do DNA. O núcleo também, ele controla as reações químicas que ocorrem no citoplasma. O núcleo também, quando os cromossomos, eles são formados aqui, ó, no centro, no DNA, e quando eles são formados, eles ficam aqui. Os cromossomos são aqueles genes que dão característica a um ser vivo. Agora, prosseguindo. Essa bolinha aqui que vem antes do núcleo é chamada nucleolo. Qual que é a função da nucleolo? A nucleolo, ela é uma estrutura que faz a produção de ribossomos. É aqui que ocorre a produção de ribossomos, na nucleolo. E agora o centro mais esperado, um dos mais esperados, falta um, que é o DNA. O que significa DNA? DNA, ou ADN, é a mesma coisa. O que significa? Ácido desoxirribonucleico. O DNA, ele é um ácido nucleico. Dentro do núcleo existem outros ácidos nucleicos, mas o DNA é o principal. O que é o DNA? O DNA são as suas informações hereditárias. O que é hereditária? Que passa de pai para filho. Aqui no DNA aqui estão localizados os cromossomos. É aqui que são formados os cromossomos. Os cromossomos, eles são nada mais nada menos que um conjunto desse ácido do DNA. O que significa DNA? Ácido desoxirribonucleico. Falamos do DNA, agora vamos falar da última organela, que é a penúltima, faz uma estrutura, que é o complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi. Ele tem esse nome Golgi porque foi um médico que descobriu ele, Camilo de Golgi. Eu não sei se ele é um médico ou um cientista. Qual é a função do complexo de Golgi? Ele tem várias funções, vamos destacar. A primeira é pegar lipídios e proteínas sintetizadas dos dois retículos, transformar em vesícula, que é bolsa, e mandar para fora da célula. Ou ele pode pegar esses lipídios, essas proteínas sintetizadas, e mandar para alguma membrana que esteja necessitando. Lembrando, todas as membranas são lipoproteicas, necessitam de lipídios e proteínas. O complexo de Golgi, ele manda essas matérias que são produzidas no retículo plasmático liso e no rugoso. Outra função do complexo de Golgi, é formar o acrossomo. O que é o acrossomo? O acrossomo é a cabeça do espermatozoide. Por que o espermatozoide vai ter uma cabeça?
O acrossomo, ele possui enzimas que quando bater no ovóstulo de classe 2, que é a membrana do óvulo, ele consegue penetrar e ocorrer a fecundação. Quando eu falo penetrar, muita gente fica com malícia, não sei porquê. Prosseguindo, tem uma função do retículo plasmático liso que eu esqueci de falar. É no retículo plasmático liso que ocorre a produção dos hormônios, a testosterona, a progesterona e etc. Gente, esse foi o vídeo... não, tem ribossomo ainda. Os ribossomos são esses pontinhos aqui. Qual que é a função dos... os ribossomos, eles não são organela. Porque o ribossomo, ele é essa bolinha aqui. Ele não está envolto por membrana. Para ser organela, tem que estar envolto por membrana. O ribossomo, ele não tem membrana, então ele não é uma organela, é chamado de estrutura. Por isso que eu coloquei organelas e estruturas. A nucleolo é uma estrutura, o ribossomo é uma estrutura. O resto é organela. Isso foi o vídeo de hoje. Hoje vai sair... amanhã vai sair o vídeo sobre as organelas, que é hoje, que eu gravei agora, as organelas e estruturas. E depois, no mesmo dia, vai sair sobre célula ainda, mas são os tipos, as células eucariontes e as procariontes. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like, compartilha o vídeo e um abraço.